Já temos conosco a Helena Petri, do time de comunicação do COB, que teve também a honra de estar no Barco do Brasil nessa cerimônia de abertura. Conte-nos absolutamente tudo. Você tem, se quiser, 50 minutos. Nossa, eu acho que não é suficiente, assim. Oi, Helena, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Tá impactada ainda? Eu tô muito... Eu tava ouvindo a Raquel falar agora sobre como é difícil explicar, né, o que é ser um atleta olímpico. E eu tava sentindo a mesma coisa, é difícil explicar o que você sente estando lá, assim. Eu acho que foi uma coisa... Eu não tava realmente preparada, assim. Chegou uma hora que eu só comecei a chorar e não conseguia parar. E aí eu tava filmando, fotografando e chorando, porque você sente uma energia, assim, que é inexplicável, realmente. Agora, conta um pouco, você estava de perto, você viu de perto a Raquel, a gente viu aqui o momento da notícia, você viu ela durante todo o trajeto, a gente tem fotos dela sendo carregada, enfim. Conta um pouco o que você viu dela, que eu acho que para ela é mais representativo que para todo mundo. Ela não conseguia parar de sorrir. Ela falou isso várias vezes essa semana, que ela tava com a bochecha doendo, assim, de tanto que ela tava sorrindo. E foi isso que eu vi o tempo todo, assim. Ela tava muito feliz. E é muito legal porque as meninas do rugby são muito juntas, assim. Eu tô na vila e tô o tempo todo com elas e você vê, elas estão sempre juntas. Elas fazem tudo juntas, tá? Uma esperando a outra. Quando junta o time, vai almoçar. Vai ver a lojinha, vai, enfim. Então foi muito legal ver isso também, como todas as meninas estavam muito felizes por ela e elas estavam muito realizadas e principalmente, não só pela Raquel, por tudo que ela passou, superando um câncer, estando de novo nos Jogos Olímpicos, mas dava pra ver, assim, ela falou várias vezes por estar mostrando o rugby, que não é um esporte que é tão conhecido, tão famoso no Brasil, mas que ela estava tendo a oportunidade de mostrar a modalidade dela e ela estava muito feliz por isso, muito mesmo. E é interessante porque o rugby, eu falei aqui, que é muito tradicional e tem um estádio que recebeu a abertura de 1924 de Paris, que é o Yves du Manoir, que é em homenagem a um atleta de rugby. E agora a gente tem essa abertura 100 anos depois, fora, né, pela primeira vez. O que você achou mais impactante do que você conseguiu ver, né? A gente está acompanhando as imagens aí, o Isaquias, a Torre Eiffel ao fundo, a gente ainda vai falar de Céline Dion, né, que fechou cantando Hymne de l'amour, Hymne à l'amour, ou Hino ao Amor, né, uma homenagem a Edith Piaf, do começo do século XX, nasceu a Piaf, 1915, mas a gente vendo pela televisão conseguiu enxergar tudo. Agora, você lá no ponto, na embarcação, rodando os 6 quilômetros no Sena, nessas 16 pontos que eu falei até chegar na Ponte Lénart, o que você conseguiu absorver de mais impactante? Nossa, é muito difícil. Difícil a pergunta, né? Porque toda hora você ia percebendo coisas diferentes, assim. Eu não tinha noção do que me esperava, eu acho que ninguém que estava no barco tinha. E aí a gente esperava ver os monumentos de Paris, assim. Mas você passava por cada ponte, ou tinha uma galera torcendo, ou tinham pessoas que a gente de início achou que eram bonecas e eram mulheres em espécies de pernas de pau, e aí você olhava, tava o Musée d'Orsay, e aí você olhava, tinha uma banda de rock num prédio e pessoas por todos os prédios com bandeiras, então assim, foi tudo muito impactante, mas eu acho que a torre realmente foi quando eu não tinha conseguido ver a torre ainda, e eu acho que ninguém que tá na vila tinha tido essa oportunidade, ainda tirando o pessoal do vôlei de praia que tá treinando aos pés dela. Então você via de longe e bateu aquela dúvida, será que a gente vai ver toda? Eu não sabia muito bem o trajeto e, nossa, quando você passa pela frente, assim, da torre e estão os aros olímpicos, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou dar vontade de chorar. Eu nunca vou esquecer, assim, de verdade. Eu sei que estava todo mundo exatamente da mesma forma. Agora, a gente olhava aqui e lamentava a cada 2 minutos a chuva. Porque choveu fraco, depois choveu forte, choveu a ponto de atrapalhar a cerimônia em vários elementos que a cerimônia tinha programado. Por exemplo, atletas andariam de skate em umas pistas que eles colocavam no rio, e isso não pôde acontecer porque era, obviamente, muito perigoso. No barco ali, você sentiu que atrapalhou alguma coisa em animação, deu alguma esfriada, alguma coisa assim? Ou é uma situação de êxtase tão grande que você não percebe? Não, nada. Pelo contrário, assim, teve gente falando, nossa, a chuva ainda deu uma
animada, sei lá, parece que lava a alma, parece que limpa e tá... É muito diferente, assim, realmente era um clima maravilhoso, a chuva não atrapalhou nada e eu acho que, inclusive, meio que deixou todo mundo leve, livre, foi muito legal, foi legal demais. A chuva... A gente chegou a ver as pistas de skate, assim, eu nem percebi na hora o que era, pra gente era só mais algum adereço ali, foi muito, muito legal mesmo. A chuva, acho que foi até, pra quem tava lá, fez ainda mais especial. Agora, você falou dos monumentos, né? Realmente, a passagem ali por cada ponte aí, das duas margens, né? Então, a Notre-Dame, que até havia uma expectativa se eles iam mostrar a fachada nova, mas acho que não foi o caso. Depois, quando ia passando nas pontes, eles iam soltando aí, né, mais alto, mais forte, mais rápido, né? É o lema olímpico, e em Tóquio 2020 eles acrescentaram juntos, né, ao lema olímpico, isso foi muito bacana. Grand Palais de 1900, que vai ser a sede do taekwondo e da esgrima, ou seja, cada monumento tem um balde de história, né? O hino da França, La Marseillaise, cantado ali no Grand Palais. Então, realmente, você tem razão, fica difícil escolher, né? E aí a gente vê os atletas do Brasil também inebriados e cantando até um Jorge Benjor rolou, né, Helena? Tava uma festa ali, né? É rolou isso? Tudo, rolou Ivete Sangalo, até o marinheiro tava lá dançando com todo mundo. Contagiou assim, todo mundo, rolou, né? Ola, toda vez que passava por baixo de uma ponte, era todo mundo abaixa, 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 aí fazia ola, voltava ola, enfim, é a alegria que só a gente tem, realmente. Agora, beleza, 6 quilômetros ali pelo Rio, e aí vocês desembarcaram. O que fez o time Brasil e o que fizeram as outras delegações? Teve gente que ficou, teve gente que saiu. O que era possível ver depois do desembarque? A gente voltou para a vila, porque realmente quando você volta para a cerimônia não tem saída, então são 2 horas em pé, estava chovendo muito, e aí a gente achou melhor voltar para a vila mesmo, porque afinal estão começando os jogos, amanhã tem treino. Os atletas queriam ficar, todo mundo ficou com um gostinho assim, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia que tinha que pegar o caminho da esquerda, que era o caminho da vila, e foi tudo certo, assim. A gente chegou na vila, o pessoal que tinha ficado lá estava assistindo, estava com um telão na sala do time Brasil, do nosso prédio. Então ainda deu para terminar de assistir, ficar todo mundo quentinho, tinha um jantar lá especial só pra gente. Então acho que foi a decisão certa e pelo que eu vi todas as delegações tomaram a mesma. O que você está falando aqui me tranquiliza um pouco, porque se o pessoal que estava na arquibancada teve um pouco dessa sua sensação, ou da sensação de quem estava nos barcos, de uma certa hipnose e maravilhado com o que estava acontecendo, contraria a nossa impressão daqui, porque sendo um percurso muito longo, de 6 quilômetros, quem de repente estava ali na arquibancada e pagou ingresso não é barato para a cerimônia de abertura olímpica, viu muito pouco, porque só viu uma passagem como se fosse um desfile de escola de samba, por exemplo. Então, estando num estádio, a pessoa que compra o ingresso, ela está com o contato visual de tudo ao mesmo tempo. Mas nessa era tão diferente, que talvez as pessoas que estavam lá não tenham conseguido curtir a cerimônia de uma maneira mais contínua, por mais tempo. É verdade, eu acho que ficou essa impressão e eu, por exemplo, quero ver a cerimônia. Você, mesmo participando, e eu acho que para quem estava na arquibancada, estava participando de alguma forma do show, assim, ficou essa coisa de eu quero ver tudo o que aconteceu. Eu acho que se você está num estádio, você consegue ter um controle maior sobre isso, né? Você consegue prestar atenção no que você quer prestar atenção, mas ver um pouco de tudo. Mas, ao mesmo tempo, foi tão lindo, foi histórico, foi uma coisa que, sei lá, eu acho que as pessoas vão levar para sempre, assim. E eu acho que a energia era maior do que toda. Você sentia vindo da arquibancada, das pontes, dos prédios, as pessoas com bandeiras, as pessoas torcendo, tão felizes de estarem ali vendo, assim, que eu acho que a energia foi maior do que tudo, realmente, assim.